E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Esse daqui é uma entradinha para você entender o que você está assistindo durante essa semana e as próximas. Então, a gente vai estar fazendo uma reprise de várias e várias lives que nós já fizemos sobre a prova do Revalida. Vamos fazer live sobre as provas, resolvendo as provas de 2022, 2021, 2020. Todas elas vão estar disponíveis para vocês aí ao vivo. Então, você pode assistir ao vivo todos os dias. Os horários das lives são às 8 horas da manhã lá no Instagram, ao meio-dia, às 17 horas e às 20 horas aqui no YouTube. Você pode assistir todo esse conteúdo ao vivo. Não se esquece de marcar aí no horário para você assistir as lives. Beleza? Agora eu deixo vocês aqui com uma reprise de uma live que a gente já fez. E não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário, porque todas essas coisas ajudam na divulgação do vídeo. Papai do céu abençoe todos vocês e boa live para vocês. Vamos lá agora resolver aqui a prova. Vamos embora. Vamos aumentar aqui. Não quero que você fique triste nem desanimado. Eu quero que você fique focado, porque você tem uma prova dia 5 para fazer. E você tem que passar, meu amigo. Você tem que passar. Vamos lá. Questão 1, de 2012. Uma paciente de 17 anos de idade, estudante, é atendida em unidade básica de saúde com queixa de disúria, polaciúria e urgência urinária há 48 horas. Nega febre ou corrimento vaginal. Informa que tem vida sexual ativa e que seu namorado faz uso sistemático de preservativo. Não apresenta ao exame físico qualquer alteração relevante. A conduta médica mais adequada para essa jovem é, então, a jovem de 17 anos tem sintomas de infecção do trato urinário, não tem febre ou corrimento vaginal, isso aí é uma cistite, já está de cara. O que eu tenho que fazer? Fazer o tratamento empírico, né? Faço o tratamento empírico. Se o tratamento empírico não resolver, aí sim eu posso pedir alguns exames. Mas, inicialmente, o tratamento empírico já resolve. Solicitar urocultura? Agora não precisa. É jovem, né? Sintomas aí, não tem febre, tem nada. Então, não precisaria fazer isso aqui, não. Não solicitar qualquer exame complementar. No momento, prescrever nitrofurantoína empiricamente. Resposta letra B. Fácil. Demer, né? Fácil, indo e voltando. Milhares de questões iguais a essa nós já fizemos, né? 2. A prefeitura de um pequeno município do interior contratou profissionais de saúde para implantar 3 equipes de estratégia da saúde da família que atuarão junto a uma unidade básica de saúde. Para iniciar as suas atividades, essas equipes precisam definir os territórios de abrangência e a população de cada uma delas, conforme preconiza a Política Nacional de Atenção Básica. Que estratégias devem orientar a definição desse território? O problema dessa política nacional de atenção básica é o seguinte, é que ela tem atualizações constantes. Ela é de 2012, então já tiveram várias atualizações. Quero mostrar para vocês uma atualização de 2017, que é importante para isso que a gente está vendo agora. Então vamos ver aí. Em 2017, a atualização, está aqui, a portaria número 2436, de 21 de setembro de 2017, disse isso aqui, ó. Funcionamento. A gente vai analisar aqui o que diz a portaria. População é descrita por equipe de atenção básica e de saúde da família de 2.000 a 3.500 pessoas. Antes eram mais, né? Era até 4.000 e pouca, né? Agora não. De 2.000 a 3.500 pessoas. Agora essa é a população adscrita. Agora o que acontece? Diz assim, ó. Além dessa faixa populacional, podem existir outros arranjos de adscrição, conforme vulnerabilidades. Então, dependendo da vulnerabilidade dos pacientes dessa área, a gente pode reduzir ainda mais esse número de pessoas. Então, vai depender da vulnerabilidade. Outra coisa importante. Quem é importante? Vamos ver aqui, ó. 4 equipes por UBS para que possam atingir seu potencial resolutivo. Então, ter pelo menos aí 4 equipes. A não ser que a população dessa cidade, desse território, seja tão pequena que necessite somente de uma equipe. Mas, se não, seriam 4. Então, fica estipulado para o cálculo do teto máximo das equipes de atenção básica e da saúde da família, com sem os profissionais de saúde bucal, pelos quais o município do Distrito Federal poderão fazer jus ao recebimento de recursos financeiros específicos, conforme a seguinte forma: a população dividido por 2.000. Então, em municípios ou territórios com menos de 2.000 habitantes, que uma equipe de saúde da família ou de atenção básica seja responsável por toda a população. Então, uma só equipe vai ser responsável por todos. Essa daqui é o que diz a portaria em relação a isso daí. Ok? Agora vamos voltar aqui para a questão. Então, ela quer saber que estratégias devem orientar a definição do território. Vamos ver aqui, ó. As equipes terão um número variável de famílias em territórios estabelecidos pela prefeitura e sem definição de números mínimos e máximos por equipe. Aí não tem nada a ver. Primeiro que quem define não é a prefeitura.
E tem sim números mínimos e máximos, mas vai variar de acordo com a vulnerabilidade do local. Então, letra A está errado. Letra B. O número de famílias de cada equipe dependerá do grau de vulnerabilidade, está certo, em cada área. Em territórios definidos pelos agentes comunitários da saúde. Não é o agente comunitário da saúde que define o território. É a equipe de saúde da família que define o território, não somente o agente. Então, por isso, a letra B está errada. Letra C. Todas as equipes terão sob sua responsabilidade 3.500 pessoas. Não, pode ser, né? Mas não é que todas vão ter, não. Definidas em territórios contínuos dentro da área de abrangência da UBS. Está errado aqui, né? Letra D. Os territórios das equipes serão definidos pelas equipes, está certo? E o número de pessoas adscritas a cada equipe vai depender da análise de vulnerabilidade das famílias de cada microárea. Perfeito. Resposta letra D, né? Fácil. Demés. Letra D. Vem aí. Beleza? Vamos lá. Então, já falamos isso aqui. Próxima questão, questão 3. Um lactente com 6 meses de idade, previamente ígido, em aleitamento materno, é atendido em um pronto-socorro infantil com história de febre persistente há 2 dias, temperatura axilar de até 38,9, acompanhada de irritabilidade e 2 a 3 episódios de vômitos por dia. Foi levado previamente a um serviço de saúde e sua mãe foi orientada a oferecer soro de reidratação oral. E ao retornar, caso não houvesse melhora ou piorasse. A mãe informa que a irritabilidade da criança aumentou nas últimas 12 horas, prejudicando a amamentação e a ingestão de líquidos. Nega tosse e diarreia. As vacinas estão atualizadas. Ok. Ao examinar o lactente, o médico observou bom estado geral e nutricional, irritabilidade ao manuseio. Realiza punção lombar. O resultado do exame do líquor foi líquido límpido, com 300 células por milímetro cúbico, predomínio linfomononucleares. Então, já não vou pensar em bactéria. Glicorraquia normal. Não vou pensar mais em tuberculose, né? Linfomononucleares podia ser tuberculose com redução de glicorraquia. Aqui não tem. Proteína levemente aumentada. Isso aqui é o quê? Isso aqui é vírus, né? Isso aqui é vírus. Com base no quadro clínico e nos resultados da análise do líquor, a associação diagnóstica terapêutica correta é. Então, o vírus ele não come glicose, ele dá linfomonucleares e dá um aumento pequeno das proteínas. Não dá muito aumento, não. Bacteriana, não. Bacteriana, não. Viral, ok. Viral, ok. Tuberculose também não, porque a glicorraquia está normal. Então, pode ser a letra C e a letra D. Vamos ver qual é a diferença. Ó, meningite viral, tratamento hospitalar sem antibiótico terapia, lógico que é vírus, então as duas estão certas, sem a necessidade de isolamento. Resposta letra C. Né? 3, letra C. Não tem necessidade de isolamento nesse caso aí. Letra C. 4. Uma gestante de 32 anos de idade, gesta 2 para 1, hoje com 15 semanas de gestação, comparece à sua segunda consulta de pré-natal. Encontra-se assintomática. Tem história de parto pré-termo há 4 anos devido a descolamento prematuro de placenta, com complicação de hemorragia pós-parto. Nega a história de hipertensão, pré-eclâmpsia e diabetes gestacional anterior. O filho anterior nasceu com 36 semanas, pesou 2,50 kg e mediu 40 centímetros. A gestante negou o uso na gravidez anterior de quaisquer medicações, exceto sulfato ferroso e ácido fólico. Ao exame clínico, apresenta pressão arterial de 110 por 60, frequência cardíaca de 80, altura uterina de 15 centímetros. Está com 15 semanas de gestação, tem 15 centímetros. Está ok, altura uterina ok. Batimentos cardíacos fetais de 152. Toque colo fechado, grosso e posterior. A paciente traz os resultados dos seguintes exames laboratoriais. Glicemia de jejum de 65, está normal. Sorologia para Toxoplasma gondii, IgM não reagente e IgG reagente. Ok, infecção passada. Sorologia para rubéola, IgG reagente, IgM não reagente, infecção passada também. VDRL não reagente, não tem sífilis. E TSH de 15, está alto, né? 15 está alto. TSH de 15 está alto. Hemograma com hemoglobina de 12, ok, normal. Leucócitos, plaquetas normais. Com base na história clínica, só tem o TSH aumentado. Se tem o TSH aumentado, o T4 está reduzido. Se tem o T4 reduzido, isso aí é hipotireoidismo, né? Então, vamos ver aí. No hipotireoidismo, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar de cara já a levotiroxina. A gestante deve iniciar a reposição do hormônio tireoidiano. Resposta letra A, tá certo. 4, letra A. Os níveis de T4 livre da gestante estão necessariamente elevados? Não, estão reduzidos, né? O quadro clínico apresentado não sugere risco do parto prematuro. Sugere sim, tá errado.
A mesma rotina laboratorial deve ser repetida após 30 dias para nova avaliação. Letra E, a gestante está assintomática, fato que não indica reposição do hormônio tireoidiano, pelo contrário, indica sim. Letra A, fácil, Demés. Vamos lá, próximo. 5. Um homem de 21 anos de idade está internado no pronto-socorro de um hospital terciário após adequada atenção pré-hospitalar e remoção feita pelo SAMU local. Ele foi vítima de acidente de trânsito devido à queda de moto, ocorrido há 15 horas. E apresenta traumatismo raquimedular cervical grave. Ao repetir o exame físico do paciente, o médico constata retorno do reflexo bulbo-cavernoso ainda nas primeiras 24 horas do evento traumático, o que sugere esse último achado clínico. Então, o cara teve um acidente e teve a lesão na medula, né? Isso, geralmente, o que acontece é o choque medular. O que é o choque medular? O choque medular é quando ele tem uma disfunção autonômica que vai interferir na manutenção da estabilidade hemodinâmica. Então, esse paciente vai ter a perda do sistema simpático, da lesão para baixo, e vai ter o sistema parasimpático atuando. Então, esse paciente ele vai ter bradicardia, vasodilatação, hipotensão, né? O aumento da capacidade venosa, né? Ele vai ter paralisia flácida. Então, todas essas coisas vão acontecer, porque isso aí é o choque medular. Ok. O que acontece? Depois de um tempo, o reflexo bulbo-cavernoso, ele tem importância na avaliação disso daí, desse choque medular. Ele inicia, primeiro ausente, e depois ele tem uma... Depois ele aparece novamente. Isso daí indica o término, né? Que acabou o choque medular. Depois que ele volta, acabou o choque medular. Então eu vou esperar o retorno do reflexo bulbo-cavernoso para dizer que acabou o choque medular. Então, isso daqui vai mostrar, sugere o que esse achado clínico? O término do choque medular. Certo? O que é o choque medular? É a perda do estímulo simpático, daquela lesão para baixo, deixando só o estímulo parasimpático, causando bradicardia, hipotensão, alteração do estado hemodinâmico, né? Então, por causa da lesão, ele tem essa alteração hemodinâmica. Não pode controlar, já que não tem atuando o sistema simpático. Quando volta o reflexo bulbo-cavernoso, é porque o choque medular ele parou. Então, resposta é a letra B. Fácil. Fácil o quê? Mas daí foi difícil, né? Esse é um tema que não cai, né? Não é um tema que a gente espera, não é um tema prevalente, né? Mas é assim mesmo, 10% das questões são de temas não prevalentes. 6. Uma paciente de 25 anos de idade, gesta 2 para 1, uma cesárea há 3 anos, com 32 semanas de gestação, chega à emergência de um hospital referindo sangramento vaginal. 32 semanas é hemorragia da segunda metade. Quais são as hemorragias da segunda metade? Eu tenho placenta prévia, descolamento prematuro de placenta, ruptura de vasa prévia, e ruptura uterina. São essas 4 que a gente tem. Aí eu falei para vocês já milhares e milhares de vezes. DPP e PP, placenta prévia, descolamento, é antes do parto. E ruptura uterina e ruptura de vasa prévia é durante o trabalho de parto, certo? Antes do trabalho de parto e durante o trabalho de parto. Então, se eu tenho uma patologia com 32 semanas e a mulher ela não tem contrações, não tem nada, eu vou pensar em 2 aí, ou na placenta prévia ou no descolamento prematuro de placenta, certo? Então, eu vou ficar entre esses 2. Ruptura de vasa prévia, ruptura uterina, não vou pensar, porque isso daí deve acontecer quando está em trabalho de parto, a fase ativa. Ok. Então, vamos ver aqui como é que ela está. 32 semanas de gestação, aí. Ao exame, apresenta vários sinais vitais estáveis. Pressão arterial de 130 por 80, ausência de dinâmica uterina. Olha, não tem dinâmica uterina. Batimentos cardíacos fetais de 150, tá normal. Útero de indolor à palpação. Aí o que acontece? Também eu disse para vocês. O mais comum de mostrar para a gente aí é PP ou DPP, né? Qual é a diferença delas? Do descolamento, a mulher está bem mal. A criança pode ter taquicardia ou bradicardia. Tem aumento do tônus uterino. Na placenta prévia, a paciente não tem nada. Tá tudo bem, que é o caso aqui. Isso aqui é placenta prévia, porque a paciente não tem problema nenhum, né? Então, qual é? Vasa prévia? Não. Vasa prévia eu vou pensar durante o trabalho de parto. Descolamento prematuro de placenta? Não. Por quê? Porque a paciente está bem, não tem problema nenhum. Placenta prévia? Aí sim, né? Realizar toque vaginal? Não, de jeito nenhum. Não se faz o toque vaginal, porque pode induzir o sangramento. Então, a letra C está errada.
Descolamento prematuro de placenta, não, está errado. E letra E, placenta prévia, realizar internação para monitorização do sangramento, solicitar ultrassom para ver o bem-estar fetal. Resposta letra E. Letra E, meu amigo. Fácil. Demer. Letra E. 6. Letra E. É isso aí, tá vendo aí, ó? É o que eu falo para vocês. Qual é a estratégia para a prova teórica? Objetiva e discursiva. Para a prova objetiva, a estratégia é fazer todas as provas anteriores. Pegar cada uma das provas, repetir. Por quê? Porque as questões se repetem. Então, você fazendo questões de residência, você não está treinando e não está memorizando as questões. É triste dizer isso, mas o Revalida, como a gente já falou, ele não avalia o seu conhecimento, né? Ele vai ser uma prova de cartas marcadas. Quanto mais você fizer as questões, mais vai fixar na sua cabeça essas questões e como é perguntado pelo Revalida. Ele pode até mudar um pouquinho o jeito, mas a questão vai ser muito parecida. E eu já mostrei para vocês que existe 90% da prova que se repete direto para qualquer prova. Todas elas, mesma coisa. O que você tem que fazer é fazer as questões, certo? Para a prova discursiva, aí, hoje eu vejo que a melhor forma é pegar as provas objetivas e transformar elas em discursivas, porque isso vai fazer você saber os temas. Então, por exemplo, a prova discursiva, ela pergunta primeiro o diagnóstico, depois ela vai perguntar os exames que você usa e depois o tratamento. E mais uma pergunta. A outra pergunta vai ser fatores de risco, complicações, mas são 2 pontos. 8 pontos estão no diagnóstico, nas condutas, os exames que você faz e no tratamento. Aí eu vou dizer para você o que eu não segui quando eu fiz a minha discursiva. Se eu tivesse seguido, tinha ganhado mais pontos ainda. Olha, escreva, meu amigo. Escreva sem pensar no amanhã. A maioria das pessoas não tem problema nas provas discursivas. O problema delas é na objetiva, por isso que o nosso maior foco é na objetiva. Então, você fique respondendo as provas nesse aspecto. Pegue de todos os temas e vai aí. Diagnóstico, exames complementares e tratamento. Diagnóstico, exames complementares e tratamento. Aí tem alguns temas que a gente já falou também. Protocolo Spikes, tem a saúde do idoso, tem a violência doméstica, violência com a criança, né? Maus tratos, né? Então, tem esses assuntos que são à parte. Trauma, o trauma tem um ABCDE. Então, é isso daí, certo? E procure as respostas na própria questão. Muitas vezes a questão já mostra as respostas de cara. Beleza? Então, é isso. Essas são as dicas para a sua prova. Se você seguir essas dicas, você vai otimizar muito os seus resultados. Vamos fazer aqui essa daqui. Uma mulher de 40 anos de idade, branca, casada, procura um serviço de emergência queixando-se de dor abdominal epigástrica em todo o hemiabdômen superior, intensa, contínua, com irradiação para o dorso e acompanhada de náuseas e vômitos a 24 horas. Não refere história de doença pregressa, etilismo, tabagismo e uso de medicamentos. Informa ter 4 filhos e, ao exame físico, apresenta-se desconfortável no leito. Encontra-se afebril, com frequência cardíaca de 110, pressão arterial de 100 por 60, pele com discreta sudorese, mucosas coradas e escleróticas ictéricas. Ao exame do abdômen, observam-se ruídos hidroaéreos presentes. Abdômen flácido, com dor à palpação no hemiabdômen superior e ausência de visceromegalias. Os exames laboratoriais mostram hemograma com 15.400 leucócitos por milímetro cúbico, tá alto, né? Neutrofilia, glicose também tá alta, amilase altíssima, lipase altíssima, bilirrubinas totais altas, fração direta ela tá alta, as transaminases estão um pouco altas, né? Radiografia simples de abdômen mostra padrão inespecífico de distribuição de gases sem evidência de pneumoperitônio. Então, o que é isso daqui? Amilase lipase alta, né? Essas características, a glicose alta, vai ter LDH alta às vezes também, vai ter isso daí. Isso aqui é uma pancreatite, né? Pancreatite biliar. Resposta letra B. 7, letra B, isso aí. Pancreatite biliar, né? Amilase lipase alta, não tem segredo nenhum, não. Fácil. Só para dar o diagnóstico, né? 8. Suponha que uma fábrica de cimento foi instalada na periferia de determinado município. A população festejou o empreendimento, pois significou desenvolvimento e novos empregos para a população da área. Após o início do funcionamento da fábrica, observou-se aumento da incidência de doenças respiratórias
e de queixas de náuseas e vômitos. Sabendo que há emissão de determinadas substâncias pelas chaminés dessa fábrica, a equipe de saúde da família encaminha o problema ao setor de vigilância. Quais são as etapas a serem sugeridas para avaliação do risco de substâncias específicas? Então, eu vou trazer para vocês aqui, a fonte aqui é a avaliação de riscos como ferramenta para a vigilância ambiental em saúde, na sua página 5 desse artigo, aqui está o linkzinho para vocês observarem, mostra aqui essa figura que eu vou utilizar para falar. Nas pesquisas científicas ou observação de qualquer substância que seja, a primeira coisa são as observações em laboratório, né? Dessas substâncias específicas. Como a gente está falando de uma substância que está saindo de chaminés, então a gente vai passar para a identificação do perigo, né? O agente que causa os efeitos adversos. Então, eu vou observar esse perigo, né? A periculosidade desse agente em questão. Depois disso, passa-se a avaliação da dose-resposta, né? Qual a relação entre a dose dessa substância que está saindo e a incidência de danos em seres humanos. Então, primeiro, a gente avalia a periculosidade, se ela é perigosa ou não, e depois a gente vai ver a dose-resposta. Que dose dessa substância vai ser perigosa para os seres humanos. Após isso, a gente vai fazer a avaliação da exposição. Que exposições são normalmente experimentadas ou antecipadas sob diferentes condições. Então, a gente vai avaliar a exposição, né? E depois dessas três etapas, a gente vai caracterizar o risco, se tem risco ou não tem. Então, avalio a periculosidade, se é perigoso ou não, avalio a dose-resposta e avalio a exposição. Depois disso, caracterizo se tem risco ou não tem risco. Essas são as etapas que a gente vai seguir para avaliar o risco de determinada substância. Então, vamos ver aqui as alternativas. Letra A, identificação da periculosidade, ok, a primeira coisa que a gente faz é ver se é nocivo ou não. Avaliação da dose-resposta, beleza, segunda coisa, né? A gente vê a dose que é nociva. Terceiro, avaliação da exposição, perfeito. A gente avalia a exposição a essa determinada substância. Caracterização do risco, perfeito, letra A já está completa. Ao outro, letra B, estabelecimento das frações de exposição. Não, a exposição é o terceiro ponto. Primeiro seria a periculosidade, depois a gente avalia a dose-resposta e, por terceiro, a avaliação da exposição. Então, a letra B está errada. Letra C, criação de sistemas de ouvidoria. Não, está errado, né? Determinação dos riscos relativos, estabelecimento dos padrões de resposta à população. Não. Letra D, determinação da fração risco populacional. Não. Isso aqui é depois, né? Então, é saber se é perigoso ou não. Identificação da situação comunitária também está errado. Então, a resposta para essa pergunta é letra A. Uma questãozinha difícil, né? Que envolve um conhecimento muito específico, mas aí, de qualquer forma, tá aí a referência aí para vocês darem uma olhada nesses passos, né? Mas é isso aí. Fácil. Não. Essa não foi fácil, não. 9. Uma criança de 6 anos de idade, moradora de zona rural, é trazida por sua mãe à unidade básica de saúde, por apresentar palidez, falta de apetite, perda de peso e rendimento escolar insatisfatório observados há 2 meses. Além da dosagem de hemoglobina e hematimetria, que outros exames com seus respectivos resultados servirão para o diagnóstico de uma anemia carencial? Olha, tá vendo aí? A maioria das questões são fáceis, minha gente. Veja essa daí. Como é que vou pensar em anemia carencial? Ferropriva. O que é que eu vou pensar? A morfologia das hemácias, normocítica e normocrônica? Não. Isso aí de doenças crônicas, né? Pode ser. Mas carencial, não. Então aqui está errado. Vai ser microcítica hipocrômica, né? Morfologia da doença, microcítica hipocrômica, ok. Ferritina baixa, ok. O depósito de ferro vai estar baixo. Ferro sérico também vai estar baixo. Ele pode estar alto se o paciente tiver alguma inflamação, né? Capacidade de ligação ao ferro elevada, tá certo, né? Por quê? Porque, como você tem baixo, o corpo ele começa a estar sedento por ferro. Então, ele aumenta a capacidade de ligação ao ferro. Mas a saturação da transferrina vai estar baixa. Então, por quê? O que acontece com o corpo? O corpo, quando o ferro está baixo, ele pensa assim. A primeira coisa que o corpo pensa, olha, o corpo pensa é ótimo, mas a resposta natural do corpo é aumentar, sintetizar mais proteínas carreadoras de ferro. Só que isso não é o problema. O problema é que não tem ferro, né? Não tem absorção ou algum problema, não está ausência de ferro. Então, por isso que a saturação desse transportador ele diminui ainda mais, porque eu sintetizo muito mais transportador. Então, a resposta é letra B, fácil. E mais, né? 9, letra B. É isso aí. Tá vendo aí, meu amiguinho? Você pensa que é difícil, mas não é não.
10. Um homem com 25 anos de idade, vítima de atropelamento, foi admitido na emergência com quadro de insuficiência respiratória aguda, agitação psicomotora e cianose central e periférica. Apresenta várias lesões de face, um afundamento maxilar, perda dos dentes e sangramento local importante. Então, trauma de face com afundamento maxilar. Qual o procedimento imediato para estabelecer uma via aérea para esse paciente? Qual é o procedimento? É a cricotireoidotomia, né? Esse é o procedimento que a gente vai utilizar nos pacientes que têm trauma de face, certo? Resposta letra D. 10, letra D. Quando eu vi essa questão, fui lá da mente, disse, cricotireoidostomia. Ah, meu amigo, lembrei na hora. Resposta letra D, né? Tá vendo? Isso aí é coisa importante. Então, quando a gente tá lá na aula do TIPS, por exemplo, então eu vou falar de trauma de face, eu falo disso daí, que é importante para você saber. O procedimento que você vai fazer no caso desses traumas de face, com afundamento maxilar, né? Então, cricotireoidotomia. Letra D. Meu Deus. Quem faz TIPS já sabe isso. 11. Um menino de 2 anos de idade é levado à unidade básica de saúde, próxima ao assentamento onde sua família reside, com queixa de diarreia intermitente, com restos alimentares em alguns episódios, sem sangue ou muco, associada a dor epigástrica e hiporexia, iniciada há 15 dias. No último ano, a criança foi levada à UBS 2 vezes pelo mesmo motivo. A genitora relata que há 2 meses a criança também apresentou lesões de pele muito pruriginosas, seguidas de tosse, com resolução espontânea em 3 dias. O padrão alimentar inclui alimentos da família e leite de vaca engrossado com farináceos desde que foi suspenso o aleitamento materno aos 3 meses de vida. A situação vacinal está adequada à idade. O médico observou peso de 11 quilos, percentil 15, turgor e elasticidade de pele muito diminuídos, mucosas hipocoradas, distensão abdominal moderada, com dolorimento discreto difuso e ausência de edema, de lesões de pele significativas ou de sinais de instabilidade respiratória ou hemodinâmica. Para esse paciente foram descritas reidratação oral, prescrita, né? Reidratação oral e orientação higiênico-sanitária. Qual a hipótese diagnóstica que melhor explica o quadro descrito acima e qual a conduta deve ser aplicada? Então, a gente tem aqui paciente de 2 anos, certo? Aqui diz que o padrão alimentar inclui alimentos da família e leite de vaca engrossado com farináceos, desde que foi suspenso o aleitamento materno aos 3 meses de vida. Ok. Desde os 3 meses de vida que ele tem essa alimentação, que é com farináceos e leite de vaca. Vamos lá. Fazem 15 dias que ele teve essa alteração, essa diarreia. E ele já apresentou mais um episódio. Então, só foram 2 episódios aí, né? Então, ó, no último ano, a criança foi levada 2 vezes pelo mesmo motivo. Então, são 3, né? Se foi levada, não sei se 2 vezes contando com esse, mas tudo bem. Poucos episódios. Então, se foi outra vez, se essa é a terceira vez ou é a segunda vez. Então, foi levado aí para a UBS poucas vezes. Desde os 3 meses que ele mudou a alimentação. Então, vamos ver. Vamos ver aqui, de baixo para cima. Enteropatia dependente de lactose. O problema é alergia à lactose. Mas se ele tem 2 anos, desde os 3 meses, ele apresenta isso daí. Ou seja, no último ano, ele apresenta no máximo 3 vezes. Agora, 15 dias. Então, a alergia a leite de vaca, ela é, né, no caso, a deficiência de lactose, ela é contínua. Sempre o paciente tem. Uma vez que ele se instalou, o paciente não ia deixar de ter. Então, não faz sentido. Letra E não faz sentido. Enteropatia infecciosa aguda. Por bactéria? Não. Infecção alimentar? Aí não, né? Aí o quadro seria outro. Ele falaria que comeu alguma coisa estragada, mais pessoas do mesmo ambiente que comeram a mesma comida. Então, não vou pensar aqui letra D, não. Alergia ao leite de vaca? Não. Aí ele teria desde o começo lá, né? Desde os 3 meses de idade. Então, letra C está errada. Letra B, enteropatia dependente de glúten é o quê? Celiaquia? Não, por quê? Mesma coisa da intolerância à lactose. No momento que ele apresenta celiaquia, até para frente ele continuaria. Então o problema aqui é enteropatia ambiental. O problema é um parasita. Por isso que ele teve essas lesões, ó. Lesões de pele muito pruriginosas. Algum parasita que entrou por pele e que chegou aí a dar alteração. Então, enteropatia ambiental é a resposta. 11, letra A. Né? Não é isso? Não é isso, meu amiguinho? Fácil. Demé. 12. Um homem de 40 anos de idade é atendido na unidade básica de saúde com quadro de anorexia, perda de peso e adinamia, associados a tosse e discreta falta de ar, iniciada há 30 dias.
Ao exame físico, foi constatado o paciente emagrecido, com IMC de 16, pressão arterial de 110/70, frequência cardíaca de 88, respiratória de 20. Sopro cavitário no ápice do pulmão esquerdo. Que exames são indicados para elucidação diagnóstica nesse caso? 40 anos, tem adinamia, anorexia, perda de peso, adinamia, tosse e falta de ar. Há 30 dias. Isso é o quê? Sintomático respiratório. O paciente deve ter tuberculose. O que é que eu vou fazer para examinar a tuberculose? O bar, né, do escarro e a radiografia de tórax. Resposta letra B. Fácil. Eita, meu Deus. Se você gostou dessa livezinha, meu amiguinho, escreva aí, hashtag LiveTop. Se você não gostou também, escreva aí, meu amigo. Pode dizer que não gostou. Se você é um eremita trancado numa caverna, assim como serei eu a partir de agora, novamente, escreva aí, hashtag eremita, hashtag noia, e vamos embora, que hoje à tarde, às 17 horas, teremos a nossa segunda live do dia. Essa semana não estamos com Projeto 8 em Pontos, não temos mais o que ver no Projeto 8 em Pontos, por enquanto. Então, a partir mais na frente a gente volta. Certo? Tchauzinho para todos, papai do céu abençoe vocês. E lembre, foque no processo, não foque no resultado. Até mais. Tchau.